mundo caído, os necromantes e os adivinhos. Necromantes, necromancia, necros, né, morto, daí vem necrotério, por exemplo, são pessoas que consultavam os mortos. É o que nós vemos hoje no espiritismo, por exemplo, quando a pessoa vai lá, eu quero falar com um parente que morreu, quero consultar alguém, são chamados médiums. Então, essa é uma palavra que Deus fala, olha, vocês não vão procurá-los, porque vocês podem ser contaminados por eles. E outra questão, inclusive outro dia eu vou dar um estudo sobre isso, sobre mediunidade, sobre necromancia, específico, não é o caso desse estudo de hoje. E outro é adivinhos, aquelas pessoas que procuram ler o futuro das pessoas e conduzir essas pessoas a uma determinada direção. Esses adivinhos são através de várias práticas, né? Quiromancia, cristalocia, numerologia, enfim. Então, são várias as formas, e uma delas é o estudo dos astros, nos quais essas pessoas crédulas, elas então são induzidas a entender que o seu destino está escrito nos astros. Falamos bastante sobre isso domingo passado, continuamos então a partir de hoje. E na continuação de hoje, nós, deixa eu voltar aqui, ok, eu acho que eu já falei sobre isso, não, eu tinha até pedido para colocar em outro slide, mas vamos por esse mesmo, não tem problema não. Houve uma popularização e aumento das colunas e publicações dedicadas à astrologia a partir dos anos 70. Tem uma revista chamada Editor and Publisher, que nos anos 70, ela dizia que havia 1.200 jornais que tinham uma das colunas dedicadas aos horóscopos, 1.200, contra, 20 anos antes, 100 publicações. Então, foi um aumento muito grande. Há muitas pessoas que, no seu dia a dia, a primeira coisa que liam no jornal era buscar a coluna de horóscopos. E isso daí, nós temos que considerar que começou, o primeiro jornal a editar isso foi um jornal londrino, London Sunday Express, que foi o primeiro a colocar a coluna. Então, foi se espalhando, 1 para 100, 100 para 1.200. Agora, nesses tempos de internet, é impossível nós dizermos quantos jornais existem, quantas colunas existem, até porque nós tivemos um espaço muito grande nos anos de 1980, com a explosão de revistas. Em 1980, começou a haver as gráficas baratearam o preço, né? O mercado começou a se despertar isso, começou a haver revista de tudo que é tipo, e começaram a surgir muitas revistas sobre esoterismo. Aliás, anos 80 foi muito forte em relação a isso, a nova era de aquários, era disso, era daquilo, as pessoas se envolveram muito, então houve um grande crescimento de publicações voltadas à astrologia e ao esoterismo. Para você ter noção, colocando no site da Amazon ali, sobre astrologia, só de livros, e aqui não comentando colunas, nada disso, só livros e revistas, na Amazon.com, 9.144 opções distintas, de revistas especializadas. Se você fosse tentar ler 9.144 revistas, você não conseguiria durante um bom tempo, é muito material. E o mais interessante, que nessas publicações, quando você coloca lá no Finder, aí aparece assim, sessões. Aí tudo bem, tem a sessão astrologia, tudo bem, tá ali. Mas aí você vai ver outra sessão, está assim, dieta, saúde e dieta. Outra sessão, animais, culinária, política. Ou seja, em várias sessões de assuntos diferentes, começaram a ser lançadas e são lançadas várias revistas voltadas à astrologia, a horóscopo, enfim, essas questões do mundo oculto. Para você ter noção, eu coloquei alguns títulos. Esses títulos existem. São revistas ou livros que existem, não são invenções. O primeiro horóscopo de seu bebê. Você vê a malignidade da coisa. A criança nem nasceu, a mãe já está vendo como vai colocar, como vai educar a criança, o futuro dela. O livro do horóscopo do adolescente. A astrologia médica. Astrologia médica. É uma coisa completamente oposta. Guia astrológico do aconselhamento. Encontre seu cônjuge pelo horóscopo. Então, poxa, eu vou ver o horóscopo, não. Aí surge uma pessoa, aí você pergunta, você nasceu quando? Aí fulano, tal data, não serve para mim. Você descarta.
Por quê? Porque o horóscopo diz, é algo assim absurdo. Astrologia é corrida de cavalos, ainda bem que não é o nosso caso, mas cozinhando com astrologia, eu quase comprei essa revista. Como cozinhando com astrologia? Como? Eu não sei, eu não entendo qual seria a influência. Guia astrológica da boa saúde, a dieta dos 5 anos e horóscopo saudável. O horóscopo astrológico do seu cachorro. Meus amados, eu não inventei isso. Eu copiei do site que eu consultei. E mais, o livro de horóscopo do gato. Então, meus amados irmãos, prestem atenção. Não há limites. Se há ganância, se há uma má intenção em lucrar com as pessoas que têm cachorros, gatos, que estão grávidas, esse é um assunto. Mas o fato é que muitos entendem, são crédulos nessa questão. Então, essas questões começam a surgir, começam a se popularizar, e o ataque às crianças não é descartado. Eu cresci lendo revistas da Disney. Tudo bem que Maurício de Souza é um autor que de vez em quando se percebia algo de espiritismo ali nele. Isso a gente conhecia, mas Disney não, para mim era muito... E nos anos 80, por exemplo, surgiu essa revista Ortigão, e olha o título, O Mapa Astrológico, uma história autoastral do Ortigão. Era uma revista só para falar de mapa astrológico, para crianças de 6 anos, 7 anos, 10 anos, lendo a revistinha, entrando na adolescência, e achando divertido fazer mapa astrológico, achando divertido, começa a se voltar com o ocultismo, mas com aquela inocência, e os pais andam comprando essas revistinhas para as crianças, e muitas outras, eu coloquei aqui como exemplo. Aí eu fui consultar alguns sites, tem o site da Editora Abril, aí colocou aqui esse witch, que significa bruxa em inglês, só que seriam 5 bruxinhas do bem, me permito então as aspas aqui, e seriam então, witch, né, W de Will, I de Irma e tal, e cada uma de um signo diferente. E na página da Editora Abril, tinha horóscopo para as crianças. Então, nossas crianças, elas são bombardeadas para crerem que não tem nenhum problema. Hoje em dia, bruxinha é algo bacana, ela é bruxinha, é algo aceitável. Aí você vai para o site da Disney, que era uma coisa bem lúdica. Agora você chega ali, disney.com.br, e aí está lá, astrologia, horóscopo, ficha astral, ascendente, frase mágica, uma página só. Aí você vê, para gerar uma cultura nas crianças, que daqui a pouco se tornam adolescentes, começam a se envolver com essas coisas, e não percebem a gravidade do mundo espiritual a qual estão adentrando. E aí eu podia colocar inúmeros exemplos, mas eu queria mostrar então e voltar aqui por que os horóscopos são falhos, por muitos motivos. Primeiro, se trata de uma ilusão de ótica. Quando nós vemos, por exemplo, as estrelas, e as pessoas a estrela está dizendo isso para você fazer isso, então cria ali aquele mapa, aí no dia seguinte você se pauta pelo brilho da estrela. Só que as estrelas estão há milhões de anos distantes de nós. Por exemplo, Alpha Centauri, que é uma estrela mais próxima ao sistema solar, né, nós vemos o brilho dela. Alpha Centauri, ela está distante a 4 anos-luz da Terra. O que quer dizer isso? O brilho que você está vendo hoje da Alpha Centauri, se você hoje à noite observar, pegar um binóculo, for lá no planetário, você vai ver, esse brilho, ele aconteceu 4 anos atrás. Ou seja, como é que eu vou dizer que esse brilho, por causa de vai acontecer contigo amanhã, se prepara hoje e tal, não sei o quê, se isso aconteceu 4 anos atrás? Esse brilho é uma ilusão de ótica, o próprio Sol. Você sabia que o Sol está a 8 minutos-luz da Terra? O que significa isso? O brilho que nós vemos do Sol hoje aconteceu 8 minutos atrás. Se o Sol, por exemplo, explodir nesse momento, a gente só vai perceber isso daqui a 8 minutos. Então, o que nós vemos agora já não existe, já existiu, aliás, já aconteceu, não é do momento. Há uma distância, por isso é anos-luz, é a distância que a luz chega. Então, meus amados, nós temos que entender que os astros,
as leituras das luzes, isso tudo é uma ilusão de ótica. A nossa própria bandeira do Brasil, por exemplo, nós temos ali na bandeira do Brasil, o quê? Nós temos o Cruzeiro do Sul, não é isso? Só que, dessa constelação, que é muito bonita, tem a forma de um cruzeiro, está vendo? De uma cruz. Também é uma ilusão de ótica. Aliás, ela está na bandeira do Brasil, de 4 países do hemisfério sul, né? Brasil, Austrália, Nova Zelândia e Samoa. As 4 têm Cruzeiro do Sul. Mas só que isso é uma ilusão, por quê? Elas estão, entre elas, distantes milhões de quilômetros. Elas não estão não, elas estão distantes milhões de quilômetros. Se você olhar aqui de frente, você vai ver esse formato de cruz. Mas se você olhar de lado, você não vai ver o formato de cruz. Vai ver um outro formato. Ou seja, a posição dos astros, ela é um ponto de vista, apenas do observador. E existem, por exemplo, pontos de vista que você não observa, e não vai entrar no ciclo dos animais, no zodíaco. Por quê? Porque não eram observados no Antigo Egito, na Antiga Babilônia, que estavam ali no hemisfério norte. Ali. Então, o que é do sul não será observado no norte. Então, se você for na Antártica, por exemplo, você vai observar questões que você não observa em outros pontos. Então, é uma questão ilógica você considerar qualquer coisa assim. Além disso, tem uma outra questão da lógica. Cientificamente, astronomicamente, volto a falar, astronomia é uma coisa, astrologia é outra coisa. Astronomia é ciência, astrologia é uma pseudociência. Então, a astronomia, ela quebra completamente o conceito. Por quê? Porque a astrologia, ela cria aquele zodíaco baseado nas constelações, não é? 12 signos, daquelas 12 constelações. Por quê? Porque na época que começaram a desenvolver esse conceito de leitura do futuro das pessoas, eram 12 constelações que observavam. Só que a União Internacional, a Astronômica Internacional hoje, reconhece não 12 signos, 12 constelações, mas são 88 constelações. Ou seja, se a ciência daquela época, da astronomia daquela época, se tivesse um satélite, se tivesse uma boa observação, um bom canal de observação de todo o universo, nós não teríamos hoje 12 signos, teríamos 88 signos. Tem mais, ainda estão sendo descobertos outros. Então, é um desmentido que nosso destino está em 12 constelações, você é uma dessas 12. Não, hoje são 88, amanhã pode ser 89, depois pode ser 90. E, como eu falei para vocês, no Polo Sul você consegue observar estrelas que você não observa na Babilônia, na antiga Babilônia, no Egito, enfim. Então, é uma outra questão. Agora, teve um problema em 1930. Por quê? Porque existe o subconjunto dessas 88, as pessoas trabalham, os astrólogos trabalham no subconjunto de 12 constelações. Então, por quê? Porque estão no que dá para perceber, né, aos olhos naturais, né, você, naquelas épocas antigas, aí você observava 12, mas tem um problema. Em 1930, descobriram mais uma constelação nesse subconjunto, que é a constelação de Ophiuchus, que fica entre Escorpião e Sagitário. Só que as pessoas não conseguiam ver nesse conjunto de 12 constelações, porque o brilho de Ophiuchus era muito pequeno, não conseguiam ver a olho nu. Em 1930, conseguiu-se descobrir Ophiuchus, mas não entrou. Por quê? Porque já tinham feito 12, já tinham atrelado aos 12 meses do ano, então já tinham feito toda uma matemática, senão eles tinham... O que eles tiveram que fazer? Bom, ou a gente aceita o que a ciência disse, que nesse subconjunto que nós enquadramos 12, mas aqui tem mais uma, 13, o que eu vou fazer com os mapas astrais anteriores? O que eu vou fazer com tudo que eu criei aí dos 12? Então, por uma questão de desonestidade, eles preferem ocultar o que é um fato científico, a existência de uma outra constelação, que não é nem mencionada. Vão de Escorpião para Sagitário e ponto, esquece que tem uma no meio. Então, eles preferem ignorar um fato verdadeiro, legítimo, cientificamente comprovado,
para manter e incutir na mente das pessoas essa teoria. Outro fato que aponta a ilógica do horóscopo, olha que eu não estou trabalhando nem a questão espiritual ainda, como eu trabalhei um pouco antes, estou ainda no campo da lógica. É a questão das tendências de personalidade de pessoas conforme seu signo. Aí a pessoa fala, você é de agosto? Então você é de leão, personalidade forte. Nem me conhece. Aí vai para lá, você é touro. O touro é mais passivo, é mais manso, Não é assim que as pessoas falam? Alguém já foi abordado dessa forma? Ele é sagitário, ele é assim. Não, ele é Áries, é assado. Não é assim que as pessoas falam? Só que isso é uma questão muito absurda em relação à sua lógica. Por quê? Como se todo mundo que nascesse naquele mês de leão fosse de personalidade forte. E você vai ver que não é assim. Você comprova na tua família, nos teus amigos. Claro que vai ter um que vai ter personalidade forte. Você fala, realmente, os astros dizem a verdade. Aí você oculta os teus ouvidos para os outros, seus olhos para os outros que não têm essa personalidade forte. Eu coloquei aqui personalidades fortes, grandes líderes mundiais, em todos os signos. Aquário, Roosevelt, Lincoln, Peixes, Washington e Gorbachev, Ares, Getúlio Vargas, Adolf Hitler. Hitler, de Ares. Touro, Vladimir Lenin, Golda Meir, Gêmeos, Rainha Vitória e Pedro Grande, Câncer, Henrique VIII, Júlio César, Leão, Simão Bolívar e Napoleão Bonaparte, Virgem, Elizabeth I e Juscelino Kubitschek, Libra, Mahatma Gandhi e Margaret Thatcher, Escorpião, Cleópatra e Martinho Lutero Reformador, ali, Sagitário, Winston Churchill e Gustavo Adolfo, e Capricórnio, Mao Tse Tung e Martin Luther King. Ou seja, todos os signos têm pessoas com personalidades fortes. Não é só, Leão, como se fosse, não, é só você olhar outros líderes, todos. Então, a questão de irracionalidade, se você pesquisar um pouco, você descobre que isso é totalmente ilógico. Outra questão, ela é uma prática inútil também, por quê? Porque ela é incapaz de prever a realidade. Olha, naquele dia 6 de agosto de 1945, o sujeito lá em Hiroshima pegou a sua pá, deu um beijo nos seus filhos e saiu para trabalhar. Ele não, hoje vai ser um dia bom para você. Saiu todo feliz para trabalhar. A gente não vê uma fuga em massa no dia 6 de agosto de 45 em Hiroshima. Pessoas saindo correndo, porque o horóscopo falou, fuja da cidade. Não, ele preveu coisas boas, preveu coisas ruins, preveu insucesso no amor, sei lá o quê, os termos mais comuns. E a pessoa foi trabalhar, caiu uma boa na cabeça de todo mundo. Ou seja, não foi capaz de prever. O World Trade Center, 11 de setembro de 2001. Quantos leram o horóscopo antes de entrar naqueles prédios, no centro de Nova York? Meu horóscopo, hoje um dia bom para o amor. Poxa, vieram 2 aviões na cabeça dos sujeitos, explodiu todo mundo, matou um monte de gente, e o horóscopo estava dando várias questões positivas, só você olhar os horóscopos dos jornais de Nova York de 2001. Ou seja, é inútil, é uma prática irracional, são chutes. Esse texto de Isaías é um texto interessante. Isaías 47:12, ele diz assim, deixa-te, estão os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possa te dar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem, pois, agora os que dissecam os céus, olha aí, e fitam os astros, tempo de Isaías, e os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Tempo de Isaías, e Deus falando duro, eis que serão como restolhos. O fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Deus está falando o seguinte, olha, não adianta. Essas pessoas que ficam vendo nos astros, eles fitam os astros, cada lua nova te predizem, não adianta. Eles não vão saber, não vão entender, porque eu vou vir com fogo sobre eles. Quando Deus decreta algo, esse algo vai acontecer. Então, meus amados irmãos, a Bíblia condena frontalmente
essas questões relacionadas àqueles que leem os astros e procuram predizer. Ele fala, vocês não vão predizer quando vier o ataque, vai vir o ataque. Não tem como predizer. Os astros, nós mudamos. Criação e criatura, criador e criatura. E começamos a não criador para o nosso futuro, mas a criatura. Bom, durante anos diferentes, eu tive a curiosidade de falar, vou consultar o meu horóscopo. Só que o que eu fiz? Quando eu fui consultar o meu horóscopo, no dia 1º de agosto de 1968. Eu fui consultar meu horóscopo, no dia de aniversário, 2 anos diferentes, mas só que eu printei a tela, eu fotografei a tela e coloquei aqui. Só que qual é o problema de consultar meu horóscopo nesses dias? É porque, e esses são os registros originais que eu fotografei nas épocas, nos anos diferentes. Por exemplo, em 2007, no dia 18 de julho, eu fui consultar o horóscopo, sinal verde. Aqui está a tela, ó, o desenho do leão, está vendo? Aqui está. Tudo que fizer será abençoado. Ainda usou um termo evangélico que a gente usa, um termo abençoado. Eu falei, uau, é para mim mesmo. Sinal, eu botei aqui, sinal verde. Aí no mesmo dia eu fui no outro site. Esse site está dizendo assim, veja se não está forçando demais a sorte ou se arriscando em algo além do razoável. Opa, não era tudo que eu fizer abençoado agora. Então era sinal verde, agora eu botei sinal amarelo no mesmo dia. Aí depois foi para outro site. Horóscopo da bicho, ali, leão. Você não terá o que temer. Aí voltei a ficar feliz. Sinal verde de novo. Eu fiquei encorajado de novo. Falei, então eu vou consultar mais um. Ou sinal amarelo. Eu fui no horóscopo virtual. O momento atual, interiorização. Você está nesse período de transição. Eu já fiquei na vida de novo. De certeza, como é que é? Aí eu fui no outro. Aí eu fiquei feliz. Porque impulsione projetos financeiros. Esse daqui foi outra página do horóscopo, está aqui. Revista Marie Curie. Impulsione projetos financeiros. Falei, opa, essa é a hora. Aí depois, Ocelo, evite grandes projetos. Então ficou tão complicado. Aí eu fui fazer isso em junho de 2013. Fui fazer de novo, consultar de novo. Aí eu entrei ali no horóscopo do dia. Sinal verde. Onda de boa sorte. Não fique sozinho. Ok, que bom. Renovei minha alma. Sinal amarelo. Estava sinal verde, agora virou sinal amarelo. As melhores coisas não podem ainda ser manifestas. Poxa, aí dá tudo certo, agora não podem ser manifestas. Aí sinal verde. De Isabel, uma coisa que eu estou lendo ali. É preciso agir com desprendimento. De novo, fiquei animado. Aí entrei no outro, Viva Bem, da Band. Agir com discrição. Não era com... Ou seja, cada um diz uma coisa. Então, meus amados, não há lógica. Eu volto a falar com vocês. Eu conversei uma vez com uma pessoa que fazia horóscopo do Jornal o Dia. Eu fui no retiro, fiquei no quarto com ele. E ele falou, fazia. Então, as pessoas, hoje em dia, você tem a questão da lógica que eu vou argumentar daqui a pouquinho para vocês, mas é uma coisa assim, absurdamente ilógica. Absurdamente ilógica. Agora, para quem acredita e consulta o horóscopo, Deus é dispensável. Por quê? Eu vou buscar direção em Deus, eu vou buscar direção no que as pessoas vão me dizer. Mas a Bíblia diz ali claramente, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia para o caminho que deve estar. É Deus que nos guia. Isaías 58, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como jardim regado e uma manancial cujas águas jamais faltam. Sabeis outrora quando era gentis, deixáveis, conduzíamos aos ídolos mudos, segundo eram guiados, primeiros Coríntios 12:2. Romano 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí são vários textos. Deus é o único que pode prever o futuro. Por quê? Porque Ele é eterno. Só Deus é eterno. Existem chamados, na teologia, quando se estuda sobre Deus, então nós aprendemos sobre os atributos de Deus. Existem duas categorias gerais de atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis. Atributos
atributos comunicáveis, que eles são comunicados a nós, e nós podemos, então, emular. Então, Deus é amor, nós podemos amar. Deus é misericordioso, nós podemos agir com misericórdia. São características de Deus que nós podemos ter, nós herdamos. Mas existem os chamados atributos incomunicáveis, que são exclusivos a Deus. Por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. São atributos que nós não podemos ter. Ninguém aqui é onisciente. Ninguém aqui pode se tornar um dia... por isso que nós falamos assim, por exemplo, quando falamos sobre a reza aos santos, a reza a Maria, essa idolatria da igreja romana, nós falamos assim, explicamos, olha, não há como você orar a Maria. Não há como, 6 da tarde, você... Por quê? Porque ela não é onisciente. Ainda que ela pudesse ouvir, ainda que pudesse, abre aspas, nisso, te ouvir e te atender, ela só podia ouvir uma pessoa em toda a terra que orasse, rezasse 6 horas na China, na Rússia. Eu não conseguia dar conta, porque ela não é onisciente. Ela é onipresente. E ela também não pode operar o poder para todos, não oniscientes, aí é papel exclusivo de Deus. Por isso, a reforma protestante atacou tanto as questões do culto aos santos, porque são inócuos. São frontalmente contrários à Bíblia. Só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Todos nós podemos orar ao mesmo tempo a Deus, Ele nos ouvir, porque Ele é onisciente. Agora, mas a nenhum outro. Então nós só oramos a Deus, mas isso é um outro assunto. Dentre os atributos, então, incomunicados, Deus é eterno. Por ser eterno, então Ele conhece o passado e o futuro. Aí você fala, não, pastor, mas a Bíblia diz no 3,16 que nós teremos a vida eterna. Claro, nós seremos imersos na vida eterna de Deus, mas nós não somos eternos. Por quê? Quem é eterno? Nós somos imortais, não morremos mais. Mas não somos eternos por quê? Eterno só Deus, porque não tem princípio nenhum. Nós um dia tivemos um princípio. Não teremos fim. Ou seja, não somos infinitos, digamos assim, não somos eternos. Porque tivemos um dia um princípio, só Deus não teve princípio. Então seremos imersos na vida eterna de Deus. Receberemos a vida eterna. Entraremos à eternidade. Viveremos na eternidade, mas não somos eternos. Isso é uma outra coisa, Deus é eterno. Por Deus ser eterno, Deus conhece tudo, passado, presente e futuro, como se fosse esse mesmo momento. Então Deus tem ciência de tudo. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que vai acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. E aí tem outros textos que falam, e esse aqui é interessante, sobre Nabucodonosor. Assim, Nabucodonosor tem um sonho. Vocês conhecem aquela história que envolve o profeta Daniel. Eu falei esse texto, é um pouco longo, mas eu vou pontuá-lo. Nabucodonosor teve esse sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, para que lhe declarassem ao rei quais foram os sonhos. Ó rei, disse os sonhos teus servos e daremos a interpretação. Quer dizer, o rei, eles falaram, rei, dá um sonho para a gente. Eles não foram, eles não sabiam qual era o sonho do rei. Eles pediram ajuda. Porque só Deus o som do coração. Aí, respondeu o rei uma coisa certa. Se não me fizerem saber o sonho, a sua interpretação sereis despedaçados. Vocês não são adivinhos? Adivinha o sonho que eu tive? É o que o rei falou. Agora, eu dizer para vocês só interpretarem é fácil. Vocês saem chutando. Nabucodonosor não acordou bem aquele dia não, na verdade, meus irmãos. E sereis despedaçados, se não me fazeis saber o sonho. Uma só sentença é a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei o sonho, e sabereis que podereis me dar interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há morte da terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Ou seja, quando ele falou, não, peraí, vocês querem que eu diga o sonho para vocês interpretarem? Não, isso não vou fazer não. Agora, se vocês não disserem o sonho que eu tive, vocês estão mortos. Eles falam, então já era. Vão falar a verdade, não tem ninguém que consiga. Isso em Daniel capítulo 2.
no mesmo capítulo 16, a Bíblia diz o seguinte, sobre o profeta Daniel. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Respondeu o rei e disse a Daniel, podes tu fazer-me o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei. O mistério que exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, e nem podem revelar ao rei, mas um Deus no céu, qual revela os teus mistérios. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Quer dizer, Deus revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor e falou para ele, olha, você viu uma grande estátua, e pronto. E aí Daniel cresceu mais no conceito do rei, e a história vocês conhecem, não é verdade? A animizade cresce, né? Os sátrapas, as pessoas, os governantes se levantam contra ele, faz uma lei, Daniel continua orando ao Senhor, é colocado na cova dos leões, capítulo 6, mas Nabucodonosor ainda assim ficou apreensivo. Quando volta, liberta Daniel. O fato é que o que as pessoas fazem, os astrólogos, eles tramitam duas bases. Eu diria até três. Até três. Uma das bases é a eu vou usar uma expressão aqui popular, se me permitem, do chute, né? Fecha aspas aqui. Eles, então, vai acontecer isso, saem dizendo. A segunda questão é espiritual. Eu vou dar depois um estudo sobre necromancia, sobre consulta mediúnica aos mortos e tal. Eu vou citar o caso da pitonisa de Endor, ali Saul Samuel. Isso daí eu vou dar depois. Mas um fato é, os espíritos malignos rodeiam a pessoa por toda a vida. Eles estão ao nosso redor. Eles sabem o que nós falamos, eles sabem como nós agimos, eles conhecem nossos relacionamentos. A pessoa morre. Aí a pessoa vai lá no centro espírita. Queria falar com fulano. Aí manifesta um demônio que estava acompanhando essa vida. Aí fala, sim, eu estava naquele dia, eu falei isso. Claro, eles acompanham a vida. É como se fosse um gravador, colocasse ali de novo no play. Então tem essa questão espiritual, mas é um resumo muito, agora, basilar. Agora, depois eu vou colocar naturalmente no estudo uma percepção de textos bíblicos mais ampla. Mas o fato é que nós temos que estar atentos a esses chutes. O Espírito Santo nos guia. Nós já falamos sobre isso. E na conclusão, deixa eu falar um pouquinho antes sobre isso. Existe outra questão muito lógica em relação à questão da... Volto a falar, então saio do meandro espiritual e vou para a questão lógica. A pessoa... O horóscopo vai acertar. Em algum momento ele vai acertar. Por quê? Porque se ele pegar 100 pessoas daquele signo, colocar o signo de Leão, então vai falar, o dia vai ser um dia para bons negócios para você, um dia vai ser um dia de alegria no amor para você. Você vai pegar 100 pessoas. Das 100, alguns vão ter um dia feliz. Aí você fala, viu, acho que deu certo. Claro, é a teoria do chute. É a teoria da letra B. Você conhece a teoria da letra B? A teoria da letra B é o seguinte, você vai fazer uma prova, 100 perguntas, de múltipla escolha, A, B, C. Aí o colega que nunca estuda no colégio vai falar o seguinte, olha, coloca tudo B. Aí você entra, em vez de você estudar, você fala, tem uma lógica e tal, porque você vai acertar alguma coisa, só que há uma aleatoriedade na questão. Então, se você, de 100 perguntas, colocar tudo letra B, você vai acertar alguma? Claro que vai. 100 perguntas, com 3 opções, claro que você vai acertar algumas. Nem que seja 5, 10, 15 ou 20%, você vai acertar. Isso é o horóscopo. Vai falar, o dia vai ser bom. Aí, a mesma pessoa que nasceu naquele dia, vou chutar, hoje é que dia? Hoje é dia 19 de janeiro. Nasceu dia 19 de janeiro. Naquele mesmo dia, a pessoa vai conquistar ser empregado. Olha, fui chamado para emprego, fui chamado no concurso, estou feliz aqui, meu horóscopo deu certo. No mesmo dia, um cara nasceu 19 de janeiro, vai ficar desempregado. É óbvio que é ilógico. Porque se fosse lógico, todo mundo que nasceu dia 19 de janeiro, naquele ano,
todo mundo ganharia um emprego, seria promovido e ninguém seria despedido. Ou todo mundo seria despedido, teria um dia ruim. Então, uma lógica. Outra questão do horóscopo, a Alemanha nazista. Hitler nasceu no dia 20 de abril. Então, digamos que o horóscopo dele, olha, você vai ser um dia bom. Hitler estava ótimo, sendo servido ali e tudo mais. Mas e para os milhares de judeus que nasceram dia 20 de abril, que estavam no campo de concentração? Foi a mesma coisa? O judeu que estava sendo morto, naquele dia que Hitler estava recebendo aplausos, ele nasceu no mesmo dia, mesmo ano, mesma idade de Hitler, mesma hora que Hitler nasceu na Áustria, mesma coisa. Mas naquele dia, para Hitler foi bom e para aquele judeu foi péssimo. Por quê? Porque não tem lógica o horóscopo. Então, eu caminho para a minha conclusão dizendo o seguinte: a nossa vida não está nas mãos dos astros, não está nas mãos dos pastores das igrejas. Porque tem igrejas que fazem com que o pastor seja quase Deus. Não, eu preciso permissão do pastor, porque se coloca a cobertura espiritual, que é um conceito bíblico, mas num patamar totalmente distinto, desequilibrado. Não, quero saber se eu posso conseguir esse emprego, quero saber se eu posso namorar essa pessoa. Não, você não pode namorar. Ou seja, se coloca, se fomenta, se amplifica o papel de uma liderança. Isso não é o papel dele. Ele vai conduzir, claro, ele vai cuidar, vai ser um pai, mas ele não vai impor. Agora, essa questão é o seguinte: quem tem o controle das nossas vidas? Não são os pastores, não são os cartomantes, não são os profetas. Tem muito profeta que vai nas igrejas aí e as pessoas colocam a vida no que eles revelam. Acontece muito nos arraiais pentecostais. Agora, nossa vida está nas mãos de Deus. Deus confirma. Então, o Senhor Jesus, ele diz em Mateus, ali naquele sermão do monte, Mateus 6, 31 a 34, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Eu encerro agradecendo aos irmãos a oportunidade que eu tive de partilhar desses estudos. Como eu volto a dizer, estamos no início de um ano. Muitos buscam, têm planos, isso é ótimo que você tenha planos, mas nós devemos buscar na fonte certa, daquele que detém o controle da nossa vida, daquele que nos guia. Eu volto a dizer, eu sou do signo de Leão, Leão da tribo de Judá. Esse signo nunca falha. Ele é meu signo, ele é o meu sinal, ele é a minha direção, é o Senhor Jesus. E meu desejo, busque sempre no Senhor, que o Senhor não nos confunde. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecidos a Deus pela palavra que nos revela vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque à luz da tua palavra não nos perdemos. A revelação de Deus para nós. Não consultamos, Pai, os astros. Não consultamos